Nós oremos para iniciar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos instruídos, até aqui o Senhor tem nos consolado, nos confortado, nos confrontado, Senhor, a ser melhores para Ti, Senhor Jesus, em Ti e andando contigo, Deus. Que o Senhor possa estar aqui nessa noite, que o Senhor possa ministrar a Tua palavra, Deus, porque nela fala que onde tiver 2 ou mais, ali está o Senhor, Deus. E nós estamos aqui encarecidamente pedindo, Senhor, por favor, esteja conosco. Fale, Senhor Jesus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua doce e maravilhosa palavra, Deus. É o que nós te agradecemos, louvamos. Que o Senhor possa trazer aqueles que estão a caminho, que estão no ônibus, no seu transporte, Senhor Jesus, que estão vindo andando, que o Senhor possa trazer em paz e segurança. E aqueles que não puderam estar, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor Jesus, seja no seu trabalho, seja se estão com alguma dificuldade na saúde, que o Senhor possa ir de encontro a eles, Senhor Jesus, com o teu bálsamo milagroso, Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém. Glória a Deus. A palavra está lá em Salmos 139. O versículo é de 1 ao 6. Amém? Ô misericórdia. Amém? Amém. Diz assim: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com Teu amor. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Nós temos motoristas aqui, habilitados? Bem? O tema dessa ministração é recalculando a rota. Vocês já perceberam que quando necessário... perdão, gente, pode se assentar. Tá, vocês em pé junto comigo. Ou não? Alguém já percebeu que quando é necessário, nós precisamos usar um app de localização quando a gente está em algum lugar que a gente não conhece? Eu, por exemplo, em Vila Velha e Cariacica, eu não conheço de jeito e maneira. Só até onde a minha avó morava. Tirando isso, eu não sei nem como é que chega. E quando entra no lugar errado, ele diz assim, recalculando a rota. Que é para você ir para reto ou para você ir para um lugar e você vira e ele fica lá. Recalculando a rota. Ele está recalculando porque ele falou, eu mandei ela ir para aquele canto, ela está indo para outro, tá bom, vou ver onde é o caminho mais rápido para ela chegar nesse local. Quando a gente passa num lugar que nós conhecemos, está tudo bem. A gente não precisa do mapa. Exemplo, o caminho da nossa casa. Hoje a gente já conhece bem. Mas quando estamos passando num lugar desconhecido, esse mapa ele é extremamente bem-vindo. Mas entra na rua errada para ver. Misericórdia. Chega a dar até medo, dependendo da localização. Quem tem participado dos últimos cultos tem visto que bênção é ouvir Deus falando e sendo ministrados. E se você não teve a oportunidade de assistir algumas dessas palavras, nós temos elas todas no YouTube. É só acessar o YouTube da igreja. E em dias de conflitos, em dias de lutas e batalhas que nós não temos forças, ser alimentado é a única solução para conseguir lidar com tudo e com sabedoria. Nós estamos vindo de algumas ministrações, o qual nós temos sido confrontados e fortalecidos sobre pedir socorro, sobre milagres, quem é o nosso médico dos médicos, né?
sobre ter felicidade na glória. E tudo quem pode nos proporcionar é quem é o dono do caminho, o planejador de tudo, aquele ao qual nós somos dependentes, que é Jesus Cristo. E a mensagem de hoje, ela fala, e ela é sobre um encorajamento. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração nos últimos dias, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem é motorista conhece as plaquinhas de trânsito. Mesmo se tiver muito tempo de direção, conhece essas plaquinhas. E quem ainda não passou por esse processo, você vai conhecer, porque na autoescola você fica ali aprendendo, porque sim, cai na prova, tá, gente? O tópico 1, eu não sei se vai conseguir projetar na tela, mas eu tenho aqui. O tema dele é cuidado, ou a plaquinha do, não sei se vocês vão conseguir ver aí, a plaquinha do pare. Atenção. Para essa plaquinha do pare, atenção, me veio uma história de um personagem da Bíblia, e ele é muito conhecido. Fala sobre a palavra de Davi. Davi, na história, ele era um jovem pastor de ovelhas, um dos filhos mais novos. Não tinha muita moral, meio que para os irmãos dele dentro de casa, né? Mas Davi, ele tinha muita autoridade no Espírito Santo. E chegou num dado momento em que eles estavam na guerra, o pessoal já estava, a gente vai perder, eles têm um gigante, a gente tem quem? Não temos um gigante igual aquele. Esqueceram quem é o gigante deles, né? Que é Deus que pode todas as coisas. O que parece impossível se torna possível, desde que nós tenhamos fé. E não deixando que um povo com seu gigante diminuísse ou zombasse de Deus. E assim começou a história de Davi. Ele ficou até conhecido, né? Quando alguém escuta a história de Davi, foi da pedrinha. Hoje eu perguntei no serviço, para quem é da igreja e para quem não é, lá do meu trabalho. Eu falei, me fala aí, quero saber qual é a história de Davi que você conhece. Aí uma falou, é aquele que cortou o cabelo? Não. É aquele da pedrinha. Esse da pedrinha, isso aí. Mas não é só a pedrinha, tá? Vou explicar para ela como é que é a história. Davi, ele foi ungido. Ele deu a vitória a seu povo através desse ato, que não foi só uma pedrinha. Não simboliza só no gigante. Ele teve acesso ao rei através das suas canções, porque o rei ele necessitava e ele achava que estava afastado de Deus. E que as músicas acalmariam o seu coração para que ele conseguisse dormir, já que em dado momento da sua vida era tanta coisa que ele não conseguia ver Deus naquelas situações. Davi, ele trilhou o seu caminho ali. Claro, tudo que Deus guiando esse caminho. Davi, ele sempre colocou Deus em primeiro lugar, na frente de tudo. Mas chegou num dado momento, Davi virou rei, aconteceu algumas situações, a gente bem conhece, na caminhada dele. Ele foi se deixando levar pelas paixões, e uma dessas paixões foi Betseba, que a gente conhece a história. E que dentro dessa situação levou ele a uma situação ruim, né? A uma ruína. Aí ele decidiu atentar contra a vida do marido dela para ficar com ela. Então, ele estava ficando com uma pessoa que não pertencia a ele. Teve a oportunidade também em que ela engravidou e perdeu essa criança. Nasceu. Não teve. E até que ele retornasse a esse caminho para ele consertar o seu relacionamento com o Senhor. Quando eu fui fazendo essa palavra,
a história de Davi, ela tem muitas nuances, né? O cara foi um rei, conquistou muitos locais. E assim como ele tem o título de segundo o coração de Deus, no meio dessa caminhada ele se deixou esquecer disso. E tem momentos da nossa vida que isso não acontece, isso não é diferente para mim ou para você. E é aí que a gente precisa se basear no cuidado. Cuidado, muito cuidado. Nem todo dia é o mesmo dia, nem todo dia é fácil, todos os dias são difíceis. Nós temos criança, temos esposos, né, esposas, temos a rotina do trabalho. Mas que isso não nos deixe ir para o caminho. E se eu vi um caminho errado, eu vou seguir aquele caminho errado, porque eu não estou tendo a oportunidade de ouvir Deus falando. Está tão difícil, né? Estou tendo tempo. Então, vou seguir esse caminho aqui. Cuidado para mim, para você, para que nos dias ruins nós não nos deixemos abater. Davi, ele chegou no fundo do poço, chegou no momento em que ele perdeu filhos. Para que ele conseguisse entender que o caminho que ele estava tomando não era o caminho seguro, não era o caminho de Deus. E aquilo não custava só para ele. Ele tinha mulheres, ele tinha filhos, ele tinha reino. E aquilo acaba que sobrevém sobre isso. Então, muito cuidado. Para que essa rota não seja recalculada para o lugar errado, mas que ela seja recalculada no Senhor. Se você está percebendo que está, volta, por favor, no nome de Jesus. O tópico 2 tem outra setinha. Não sei se dá para ver. Não sei se dá para vocês verem daí. Dê a seta e retorne. Ah, que legal, tá lá. Obrigada, Miguel. Dê a seta e retorne. Olha, estou lá no caminho. Vou voltar para ele. Deus está, ó, pim, 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 pim. Já ligou o pisca-alerta. Minha filha, no nome de Jesus, tá? O caminho que você está indo aqui tá legal, não. Volta. E essa palavra, ela está lá em Samuel 63, do versículo de 2 a 4. Foi até uma palavra que eu dei no domingo aqui na abertura. E eu fiquei com ela na cabeça. E diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Eles me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda. Porque sempre me tens ajudado na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Quem teve a oportunidade de assistir o culto, ou quem já participou da célula de ontem, fala, né? A ministração do pastor fala a respeito de felicidade na glória. Dependente de qualquer situação, nos regozijemos nele em todas as situações. O cotidiano e o nosso corpo, ele exigem e exprime da gente que paremos tudo, porque a nossa carne quer ficar em casa vendo TV,
A nossa carne quer estar em qualquer lugar que não seja nos pés de Jesus, ouvindo da sua palavra e bebendo da fonte que jorra água limpa, translúcida e que nos trata dia após dia. Tem dia que isso aconteceu comigo, foi um testemunho da semana passada, de sexta para sábado. Lá em casa a gente mora de aluguel e a gente já estava para ter o aumento desse aluguel e a gente estava, meu Deus, o que a gente vai fazer? Nós não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Então, semana passada a gente sabia que o dono do apartamento ele ia lá e de fato ele foi no sábado, porque a vizinha de baixo reclamou que estava tendo infiltração. Flávio foi lá, fez um vídeo, mostrou, mas falamos, olha, ela gostaria de ver, né? Você pode vir aqui? Posso sim, vou no sábado. E aí todo mundo lá em casa trabalha, até o Miguel, que ajudava muito a gente em casa com a questão da organização da casa. E a gente só chegou em casa de noite, né? Teve já Vitão aqui, chegamos em casa 10 e pouca da noite, chegamos em casa e dormimos. No dia seguinte, quando a gente acordou, que é o único dia que a gente pode dormir até tarde, já era 8 e pouco, eles iam chegar 10 horas. Aí eu acordei, Flávio, pelo amor de Deus! Meu filho, que horas que eles vão chegar? 10 horas, já são 8 e pouco, irmão, no nome de Jesus. Aí ela vai lavar a roupa de Lilisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando eu bati o olho, 9 e pouca. Flávio, pelo amor de Deus, tem que limpar o banheiro, né? Que eles vão olhar o banheiro, a casa está imunda, está bem bagunçada, porque a gente organiza isso tudo no sábado. E batata, o telefone liga, quem ia chegar 10 horas, chegou 9h35. Não deu tempo de fazer nada. E aquele dia, Fabrícia já muito estressada, TPM, pré-ocupada com uma coisa que... O que ela vai fazer lá na frente? Por que você está preocupada com isso, minha filha? Ela estava preocupada. Estava muito braba aquele dia. Falei, poxa vida, cara, a gente não conseguiu arrumar a casa, eles chegaram aqui, estava uma bagunça. Graças a Deus a gente tem a Elisa que ficou com ele, que ela ficou com ela no colo, né? A gente está, desculpa, a gente não conseguiu organizar e tal. Para vocês chegarem, encontrar, né? A gente conseguir sentar, tomar um café e tal, desculpa, perdão e tal, não conseguimos. A gente estava muito nervosa, eu estava muito, muito ansiosa com aquela situação, muito preocupada. E aí, quando eles saíram, a gente conseguiu organizar a casa inteira em poucas horas. Flávio fez uma baita de uma faxina. E ficou tudo bem, mas eu ainda estava preocupada com uma coisa que vai acontecer daqui a um mês. E aí, se a gente deixar a gente se dirigir para o caminho que não é o caminho que Deus quer, se você não vigiar muito bem o seu coração e a sua cabeça, vem aquelas palavrinhas para você. Hoje é dia de culto, né? Você já estava ontem na igreja? Para que você vai hoje? Dia de ceia. Amanhã você vai ter que estar de novo, de manhã e de noite. Vai não, fica em casa. Está cansada, você está com cólica. Não. Você arrumou a casa inteira, fica em casa, né? Coitada, dó da Fabrícia, tem que arrumar a casa, só tem dia de sábado, tem menino pequeno, não dorme a noite toda. Se eu deixar esta palavra entrar no meu coração, eu não estaria aqui. E quando eu falo como é importante nós estarmos na igreja, nos últimos cultos, sempre assistindo os cultos, vocês vão vendo que ninguém fala aqui. Samanta, o que você vai pregar tal dia? Pastor, o que você vai falar? Ninguém sabe de nada, mas as palavras elas vão se interligando e é uma bênção isso. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe o que a gente precisa ouvir na hora certa. E todas as vezes em que eu estive com um confronto comigo mesma, no dia de culto ou numa palavra que eu estava lendo no meu TSD, eu era confrontada naquilo. Caraca! Vim eu no domingo, no sábado à noite, glória a Deus que eu vim, família divina. Estava braba com o Miguel, adolescente, né? Tem dia que você não está, já chamou atenção. E aí vem essa palavra. Quem esteve aqui prestou muita atenção. Falou sobre os maridos das esposas, falou sobre os pais, falou sobre os filhos, falou sobre a família de Deus.
e precisa ser o que a gente precisa olhar para a nossa família, muito amor e carinho, e cuidar dela. Não é só eu ter uma família, é eu zelar por ela. Eu preciso zelar por essa família, por essa casa, por esse lar. E quando eu zelo também pela minha integridade física, eu zelo também pela minha vida espiritual, porque eu sei que isso interfere na minha convivência com os meus, com os nossos, que é a nossa igreja, no meu trabalho. Tudo interfere quando a gente não está vivendo uma vida de entrega ao Senhor, com TSD, tudo interfere. Já fiz essa conta e eu vi que não é legal. E eu estive aqui, glória a Deus, eu escolhi estar no melhor lugar, ouvir a palavra e ser confrontada. Pude estar no domingo de manhã, pude estar de noite, e para cada palavra foi um confronto na vida da Fabrícia, foi um bálsamo que Deus falava, na hora do apelo, qualquer momento. Essa palavra que eu estou dizendo aqui, recalcule a rota, é para aqueles dias em que tá difícil, tá fácil não. Vou ficar em casa. Tá quentinho aqui, né? Um frio lá fora, chovendo, não vou nada. Calor, trabalhei o dia inteiro, tem que vir para a igreja, tem que ir para a célula. Vou priorizar isso não. Mas no dia que veio isso no meu coração, no sábado, eu falei, eu vinha grávida aqui, limpava esse chão abaixada, eu não vou vir? Vou nada, vou sim, com certeza. Vou me arrumar e vou ir, que nada vai deixar o que Deus preparou para mim naquele momento para eu escutar, porque eu estava precisando de uma palavra de confronto, estava precisando que Deus falasse comigo, e Deus, Ele falou. Então, recalcule a rota quando a sua caminhada parecer cansada demais para louvar ao Senhor na sua igreja. Recalcule a rota quando a sua caminhada parece cansada demais para você ir na sua célula. Considere recalcular a sua rota quando a sua caminhada parece cansada demais ou parece que você está muito longe do caminho. Considere recalcular essa rota. Considere recalcular a rota de um momento em que você não escuta Deus e você falar, não, eu vou ouvir. Porque Deus, Ele vai usar, se não para falar com você mesmo, Ele vai usar alguém para ser boca do Senhor na sua vida. Então, se um dia você está andando para cá, mas Deus não está mandando você ir para cá, por favor, retorne. E peça a Deus para que os seus olhos e os seus ouvidos eles estejam atentos, para que no dia mau isso não te abata, porque nós temos sim dias maus. E para finalizar o tópico 3, eu tenho uma outra plaquinha, que é a plaquinha do siga em frente. Ai, que graça. Plaquinha do siga em frente. E essa palavra está lá em João 16, João 16, o capítulo é o 33. Que é uma palavra bem conhecida já. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E quem venceu o mundo? Quer maior vencedor que esse? Eu estou seguindo o vencedor, não estou seguindo o perdedor, não. Estou em alta. Estou seguindo o mestre. Já brincou com a brincadeirinha do siga o mestre? Estou seguindo quem está perdendo, não. Lá no vamos brincar de puxar corda, não é meu time, não é o perdedor, não. É o time que está... Já brincou aquela brincadeirinha do...
Estou indo no time vencedor, não estou no time perdedor. Não se coloque como perdedor. Não se coloque como vítima. Como diz o pastor, ele já falou algumas ministrações. Não coloque o eu acho, eu posso, eu sei não, hein? Eu acredito que eu estou me policiando muito para pensar nessas palavras. Na hora que eu vou falar, eu acho que, fica quietinha, não acha nada, já está errada. Troca a palavra, você não acha, quando você só abre a boca quando você tiver alguma coisa para você agregar na vida de alguém. Se for para falar eu acho, eu percebo que tudo que tem eu é de fato muito perigoso. Siga em frente porque aquele que está com você é dono de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é dono do mar, dos céus, da terra. E a nossa morada aqui, ela não é permanente, né? Uma hora a gente se vai. E eu quero ir para o céu. Então, siga em frente. É uma palavra de encorajamento, é uma palavra de testemunho. Porque quando isso aconteceu comigo, a gente demora para você ter um estalo e falar: ei, para com isso. Volta ao seu estado normal. Escuta a minha voz, eu estou aqui. E todas as situações que nós enfrentamos na nossa caminhada, elas nunca são para a morte, para quero o pior dessa pessoa. Não, é para a gente amadurecer. Não é fácil não, tá? E quando a gente tem pessoas do nosso lado, qual a gente pode compartilhar, é um bálsamo na nossa vida. Assim como a palavra da Ju de domingo, sobre você compartilhar um testemunho, compartilhe. Porque na hora que eu saí daqui no domingo, até falei com a Moniquinha, acabou meu olhinho lá em casa, me dá um pouquinho, eu preciso ungir minha casa. Porque Deus tinha pedido para eu fazer isso há um tempão atrás. E eu não tinha dado ouvido, não tinha, meu Deus, foi mesmo? Tá? E aí ele falou de novo. Na outra vez que ele falou, unge seu carro, eu fiz isso. Glória a Deus, porque a gente foi viajar e o carro queria morrer, mas ele não morreu, ele foi. Subiu o morrinho, foi, e a gente chegou. E aí no domingo a gente chegou em casa, ungimos toda a nossa casa, ungimos o nosso carro, ungimos o nosso bloco, porque moramos no condomínio. Profetizamos, porque quando está difícil você fica assim, será que é para eu ir para outro lugar? Será que é para eu morar em outro canto? Será o quê? Estava me perguntando, né? Senhor, vai aumentar? O que a gente vai fazer? Mas a gente tem nossas... Aqui está tão pertinho de tudo, perto do meu trabalho, perto da escola do Miguel, perto do trabalho de Flávio, perto da casa da minha irmã, que fica com a minha filha. Aqui é o lugar que ele já tinha separado. Então, Deus sabe de todas as coisas. E aí, eu acho que faltava isso mesmo. Chegar em casa, ungir a minha casa e entregar para o Senhor. Se tiver algo aqui que não estiver de acordo com a sua vontade, Senhor, por favor, está repreendido agora no nome de Jesus. E isso foi, assim, um bálsamo na nossa vida. Mas, para isso, eu passei uma semana muito angustiante, né? E que se eu me deixasse levar por aquele caminho, se a gente não vigia, se a gente não tem pessoas do nosso lado para nos incentivar e motivar e orar junto, se você não tem, às vezes, uma célula, uma pessoa que ora por você, por favor, procure, porque
porque é uma bênção você poder compartilhar. E poder compartilhar também testemunhos de tudo que Deus tem feito sobre as nossas vidas, porque, meu Deus, vai aumentar o aluguel. Mas, meu Deus, olha como Deus tem provido na minha vida. Eu estou olhando uma parte, mas eu estou esquecendo de olhar outra provisão. Que é isso? Memória está curta? Se lembra? Recalcula. Vai lá no tópico 2 e, ó, volta, dá seta e volta. Não é fácil não, irmãos, mas a gente precisa fazer isso. É uma palavra bem breve. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor se colocar presente aqui. Vou pedir para que você possa colocar de pé, para que nós possamos ouvir um louvor, meditar na palavra, meditar no louvor que será ministrado. Colocar diante do Senhor se tem algo em nós que nós temos deixado ir para um caminho que não é o caminho que Deus tem colocado. Algo que você precisa pegar o caminho inverso, que é o caminho certo. Amém. Louvemos ao Senhor.